Eu quero que você abra em Mateus 9, tem aí? Tem não? Oba! Mateus 9, 2, eu vou ler alguma coisa que eu gosto muito de ler, porque se eu não leio, não adianta eu só papá e não ver o que a palavra de Deus diz. Não tem que pregar de mim. Tem que pregar da palavra. Diz assim: eis que trouxeram um paralítico, deitado num leito, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo? O que ele já está falando aí? O cara tinha fé. Foi até Jesus. O pastor acabou de falar da mulher do fluxo de sangue. Que alguém, Senhor Jesus, na hora que a multidão jogava, empurrava ele de um lado para o outro, ele falou assim: alguém me tocou. Era um toque diferente, um toque de fé. Não um toque de exercício, de cumprir mandamentos, ou exercício de eu sou regrado, eu faço a vontade de Deus, eu faço a obra. Não, foi um exercício de fé. Aquela mulher, ela tocou em Jesus porque era a última esperança, e ela falou: esse homem, ele tem poder, ele está fazendo milagre, eu não sei de onde ele veio, não sei para onde ele vai, eu só sei que dele sai poder, então eu quero tocar, e é nele que eu vou tocar para ser curada. E na hora, é isso que Deus quer de nós, toque em Jesus para ser curado. Pega as medeixas, né, que fala, pega as reclamações, pega as situações ruins e vai colocando de lado. E vai repreendendo na sua vida. A gente repreende muito Satanás, não é? A gente já tem uma casa para o dragão. Repreende em nome de Jesus, repreende em nome de Jesus. A gente repreende tanto ele em nome de Jesus e não toma um posicionamento com Cristo. Não faz a vontade de Deus através do Filho. A gente não cumpre o chamado. E eu não estou falando chamado de igreja, não. É o teu dia a dia, a tua vida lá fora. São os teus negócios. É sua vida pessoal, particular, emocional. A vida ministerial tem, mas tem outras áreas na tua vida que você não está cumprindo dentro daquilo que é o Evangelho de Deus. Então, o caminho já está sendo escolhido, é ou não é? Porque aquela mulher tocou e foi liberta. Deixa o versículo aí. Então diz assim: eis que trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este aí blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhe: por que cogitais o mal no vosso coração? O que estava acontecendo ali? Os sabedores da lei, os sabedores de Deus, porque eles guardavam os mandamentos, diz que ninguém nunca conseguiu guardar perfeitamente os mandamentos. O homem tropeçava em 1, e 2, e 10, então... Aqui está falando dos fariseus que conheciam o direito deles. E estava falando: não é esse homem aí? Quem é esse homem? Quem é esse aí que está fazendo esse tipo de milagre, ou sei lá, como ele falou aqui então, que está perdoando pessoas? Simplesmente Jesus estava testificando: eu sou o Cristo. Entendeu aí, fariseu? Eu sou aquele que haveria de vir. Eu sou aquele que vocês estão esperando, mas eu estou aqui, vocês ainda não entenderam. Mas vai ter o tempo de vocês, certinho. Então, Jesus estava lhe dando uma oportunidade. Só que para mim e para você não tem mais oportunidade. Olha que direito é esse? Nós não temos outra oportunidade. Só que para o judeu, eles tinham ali o direito da lei. E nós hoje temos o direito da graça. Eles viviam por regras, por sacrifícios. E nós vivemos pela graça. Olha a diferença. A nossa salvação ainda está mais perto, porque a gente não tem obrigação nenhuma. Simplesmente temos a liberdade de escolha. É consciente, é você escolher para você mesmo: eu quero servir a Cristo. Porque ninguém vai te salvar, ninguém vai tirar você do campo que você está. Mas se você falar: eu quero servir a Ti, Senhor. Porque todos os demônios que eu repreendi na vida, eles têm voltado, querido acabar comigo. Mas eu sei que se o Senhor estiver à frente da minha história, nenhum desses vão me tocar. Nenhum desses aí podem acabar com a minha vida, com a minha raça, com a minha família, com a geração que virá à frente. Porque eu sei que o Senhor é poder. E o Senhor guarda aqueles que te temem. É ou não é que está escrito? Então aqui diz assim: pois qual é fácil? Não, outro. Jesus, porém, concedeu, conhece pensamentos, ou 5 ainda. Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade
para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua... Ele falou assim: levanta aí, amigão. Pega esse leito aí, pega essa cama. Ou joga essa cama velha, né? Mas assim, pega tudo que é teu, sai do meio da morte, porque eu comecei nesse momento um plano novo sobre a tua vida. Você foi curado da paralisia, você acreditou, porque você acreditou. As coisas acontecem pela fé. Então, nós temos que começarmos a trabalhar a nossa fé. Se você não tem fé, a palavra de Deus fala o quê? Peça que eu vou dar, né? Eu te darei. E às vezes a pessoa ela fica enganando ela mesma. Às vezes ela não acredita, ela está forjando. Ela está cumprindo o protocolo. E ela está ali fazendo o possível para as coisas acontecerem conforme ela tem escutado, ouvido, ou tem seguido alguns conselhos, algumas direções. E não é isso o Evangelho de Cristo. É graça. Porque daí você começa a ter tanta graça, você começa a ser tão tolerante, que a sua tolerância não é mais aquele, eu tolero cansaço, aquela fadiga, mas é uma tolerância que te faz ser renovado, e você muda aquela situação, e se a outra pessoa não mudar, se as coisas não mudarem, você permanece, porque existe um Espírito que transforma, que entrou na tua vida para fazer essa transformação, para fazer essa cura. Só que para isso nós temos que termos experiência com o Espírito Santo. Nós não temos que buscar esse Deus porque queremos alguma coisa. Não porque eu quero ser feliz, porque eu quero uma casa, porque eu quero que o meu marido se converta, ou porque eu quero que o meu filho, a minha nora, todo mundo se posicione. Eu quero te buscar, Jesus, porque o Senhor tem colocado amor no meu coração. O Senhor tem colocado zelo e cuidado pela tua obra. Então, Senhor, aumenta a minha fé para que eu não troque nada daquilo que o Senhor proporcionou por aquilo que são os meus prazeres, por aquilo que é a minha vontade. Senhor, eu preciso muito de um conserto, preciso muito não só de falar, eu quero viver. Eu não quero viver só de regras, de lei, de norma. Não quero cumprir esse protocolo. Eu quero ir adiante, eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero entender quando o Senhor falou ali para os fariseus, que o Senhor estava ali, era mais fácil falar para ele perdoar dos seus pecados do que levanta e anda. O Senhor fez do seu jeito porque o Senhor é o próprio poder. Então Jesus estava dando uma grande dica a eles, mas eles estavam vivendo por regra. E muitas vezes nós estamos na igreja só porque existe uma regra. Eu estou falando isso por você e por mim, porque às vezes a gente se obriga a vir, se obriga a permanecer, se obriga a ficar. Eu não aguento mais. Senhor, o Senhor sabe porque eu estou indo, né? O Senhor sabe porque eu estou aqui, né? O Senhor sabe. Parece que tem uma obrigação de cumprir o chamado, de cumprir as metas, de cumprir aquilo que Deus determinou na sua vida, e não é isso. O Evangelho de Cristo é amor. É você ter prazer e falar: olha, tem tanta coisa me segurando, mas eis-me aqui, Senhor, estou na tua casa. Eu quero conhecer mais de ti. Eu quero avançar. Tira, Senhor, o poder e o domínio das trevas de sobre a minha carne. Porque a minha carne, Senhor, ela tem vacilado, ela tem limites. Existem e ele tenta a minha carne, mas o meu espírito está pronto, mesmo que a minha carne queira diferente. Porque é isso, mesmo que a minha carne queira diferente. Porque é isso que o inimigo faz. Eu não tenho isso que o inimigo faz. Eu não tenho poder sobre a tua vida, porque todo o poder foi tirado dele. Tem poder sobre a tua vida, porque todo o poder foi tirado dele. Sabe como que você se trai? Quando você pensa ou faz coisas que dão margem para o inimigo trabalhar contra aquilo que é a tua fé. Porque é assim que funciona. Ele vem trazendo um cansaço, ele não pode pôr cansaço em você, mas ele traz situação para que você se canse. Ele não pode trazer a ira, porque a ira é tua, não é do diabo. Mas aí ele coloca uma proporção ali de situações onde a nossa ira ela vai ficando tão forte, e aí a gente perde o equilíbrio. Então ele só trabalha naquilo que ele tem direito. Diz que ele é legalista. Ele só tem direito naquilo que nós damos para ele. Então nós temos que despertarmos. Por isso que eu falei que a igreja ela tem que aprender a ser servo de Deus, não servo da igreja, servo de Cristo, não servo do homem. Mas como servir a Deus? Servindo homens. De que forma? Naquilo que é justo, que é agradável, que é certo. Naquilo que eu não concordo, que não é correto. Eu falei: Senhor, dá um jeito lá. Você não tem oração? Eu estava falando para o Hélio que Paulo, ele estava agradecendo as pessoas que oraram por ele e por Timóteo. Falou: olha, obrigado, porque vocês estão me sustentando por orações.
Mas para crer numa besteira dessa, né? Só Paulo mesmo, bobão, não era? Para crer que outro vai sustentar você na oração? Sabe como a gente crê? Vivendo o que nós falamos no começo. Alguns tipos de lutas e dificuldades, sabendo que ninguém pode ser ao nosso favor, mas por quê? Eu estou no sufoco, eu estou numa condição de nada acontecer favorável, alguém fala, estou orando por você. E de repente o milagre acontece. Nossa, você orou, aconteceu. Olha, fulano estava orando por mim, aconteceu. Porque a oração tem poder. Mas nós ficamos tão desacreditados, tão desanimados, que a nossa fé vai lá para baixo. É um termômetro. Vai lá para baixo, vai lá, afunda. Então, ora para o Senhor, fala, Senhor, aumenta a minha fé. Coloca no meu coração uma porção para que haja sustentação de caminhar esse ano inteiro. As lutas vão vir, vão me abater, mas eu quero permanecer de pé. Eu quero continuar te adorando, te exaltando, te servindo. Eu quero continuar sendo o quê? Embaixador de Cristo nessa terra. Ou quer ser embaixador dos Estados Unidos? Eu não, eu do Brasil, da China, Inglaterra. De quê? Eu sou embaixador de Cristo. Ele fala que nos fez ele nessa terra. Somos cartas abertas do Senhor. Sabe o que é uma carta aberta? Uma carta que todo mundo pode ler, que poderia ser um segredo, mas está aberta para todos conhecerem. Somos o bom perfume, aroma agradável do Senhor. Agora, se eu sou um enfado, eu sou cansaço, eu estou sempre para baixo, eu estou sempre criticando, nada está bom, eu sou uma pedra de tropeço. Então eu tenho que começar a vigiar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que começar a vigiar que existem coisas e portas que vão se abrir através de um posicionamento que eu vou ter comigo mesmo. Não é ninguém que paralisa a tua vida. Porque se cair aqui mísseis, né? E bombas nessa terra, e ficar só você e mais 50, pode ser que aqueles que te irritavam, aqueles que te faziam ficar furioso, eles podem morrer todos e você ainda ficar aqui. Então, é você por você. É olha para você e fala, Senhor, eu estou pisando na bola, eu estou errando. Eu quero viver em novidade de vida. Então aqui, vendo isso, as multidões, onde eu parei, que eu nem sei. Isso. E levantando-se partiu para casa, foi isso. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleta. Isso aqui não é isso, agora nós vamos lá para o 13. 11. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Quem que estava julgando ali? Os poderosos, a autoridade máxima. Quem tinha uma intimidade muito maior com Deus, quem era poderoso com Deus, fazia ali o sacrifício, o holocausto, fazia a entrega pelo pecado, a expiação. Aqueles que tinham tudo sobre regras, sobre medida. Aqueles que apedrejavam quando a pessoa estava no pecado. Aqueles quando a mulher estava no fluxo de sangue, ela podia colocá-la do lado de fora da cidade. Você sabia que judeu não pode dirigir no sábado? Como ser judeu, né? Não pode acender luz, não pode dirigir, não pode. Por isso que é impossível eles completarem os 10 mandamentos. E a palavra de Deus fala, se você errar em um, você errou em todos. Pisou na bola em um, pisou em todos. Então aqui, Jesus fala assim, mas ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem falou isso? Jesus. Estava acabando de falar, fulano, eu sento com quem eu posso, com quem eu quero, com quem precisa. Eu sou o Senhor dessa terra. Eu não só sou o Senhor dessa terra, eu sou o Senhor do universo. Eu sou o Senhor que faz nova todas as coisas. Eu que te dei a vida, eu te dei o ar que você respira. Os pensamentos que você está tendo hoje, eu que posso realizar amanhã. Olha que poder divino na vida de Jesus. Mas ele não foi reconhecido. E ainda continua nos dias de hoje. Tem gente que não reconhece esse Jesus. E eu não estou falando do ímpio, não. Eu não estou falando do gentil. Eu estou falando no meio da casa de Deus. Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que não vai acontecer. Que as coisas vão acontecer quando elas tomarem um posicionamento e elas acharem que tem que mudar. Não. O Espírito Santo está todo o tempo intercedendo pela tua vida, falando, muda. É Ele que está aconselhando. É Ele que coloca as coisas para que você possa ter impedimento
e olhe para ele e fale, Senhor, não está dando. Muda essa situação, muda essa coisa. Olha, eu estou paralisado, eu estou desanimado, estou sem vida. Está faltando vitalidade em mim, está faltando o ânimo, porque no começo ele falou, tem de bom ânimo. Só que muitas vezes nós somos pegos pelo desânimo. E o desânimo paralisa tudo o que fazemos. Até em casa, quando a gente está... Meu Deus, hoje eu não queria lavar louça. E é água quente. Hoje eu não queria nem passar um aspirador, não precisa nem varrer. Olha só. Hoje eu não queria lavar roupa. É a máquina que lava. Eu não queria nada, não é? E quanto menos eu queria, e mais o meu corpo pede aquilo que eu não queria. Então, Senhor, me dá ânimo. Então, existem alguns problemas na sua vida que Deus permite para você sair do lugar. Algumas provas que é permitida, não é Ele que te prova. Porque Ele diz que não prova ninguém. Mas Ele chama você de obreiro aprovado. Ele coloca situações para que você esteja indo e tratando com aquilo. Indo e lidando com aquilo. Porque se você não tiver nenhum entendimento, nenhuma sabedoria, você vai fazer besteira. Mas se você tem alguém que pode te dar sabedoria e entendimento, adestrar aquela situação, você vai vencer. E quem é esse alguém? É o Espírito Santo. Espírito Santo, por isso que você vem à igreja, é para isso. Você vem à igreja para buscar a palavra, para que de você vá a palavra afora e alcance outras vidas, no seu dia a dia, no seu comportamento. Naquele momento que você podia ser você mesmo, você não vai mais ser você. Porque você vai dizer, não sou eu quem vivo, é esse Cristo aí. Aí a pessoa vai olhar, papo furado, olha aí, não mudou nada. Senhor, eu posso não ter mudado para Ele, mas só eu sei como eu tenho padecido e perecido.